falando sobre esse jogo contra o Corinthians, o que você tem aí para passar para a gente a sua visão sobre essa derrota para o Corinthians com esse time mesclado aí, pensando na quarta-feira? Quais são os seus destaques nesse pós-jogo de Flamengo 0, Corinthians 1? O Arthur, foi um jogo equilibrado, né, cara? Muito jogo de meio de campo ali, jogo muito pegado. O Corinthians do Vitor Pereira, né, vem se especializando nisso, até pela questão dos desfalques. Foi assim que ganhou, né, nos pênaltis lá, levou o jogo para os pênaltis contra o Boca, né, Júnior. Até tentou uma pressão no começo ali, mas um Corinthians que rodeava bastante a área, mas pouco incisivo. O Corinthians foi dar uma finalização no gol do Flamengo no último lance do primeiro tempo, o chute do Adson, né, que foi por cima do gol. Enquanto o Flamengo teve 7 finalizações, vamos botar assim, no alvo, né, ou na direção do gol no primeiro tempo. A mais importante é do Vitinho, o Cássio faz uma defesaça, a bola ainda bate na trave, teve a bicicleta do João, teve mais 2 chutes fora da área, né, também do João. O Flamengo criou algumas oportunidades, mas não fez um grande jogo. Não foi, né, um grande jogo, mas também não acho que foi dos piores, não, tá, galera? Também, a gente também fica muito chateado com a derrota, e claro, ninguém quer perder. Acho até que não era um jogo pra gente perder. Se o Rodinei não faz aquele gol contra, eu acho que o Corinthians não faria gol no Flamengo. Era um Corinthians que insistia muito no jogo pelos lados, principalmente com o Adson. Depois botou o Gustavo Mosquito no segundo tempo, mas que tinha pouca gente dentro da área, porque o Roger Guedes não é esse centroavante. O Juliano pouco pisava também, ou mais na área. Ou seja, não era um Corinthians que levava perigo. Até no meu grupo de membros, a gente fica falo durante o jogo, né? Tinha vários momentos que tinha lateral, minha defesa baixava, né, a linha para dentro da área, afundava a defesa, quando não tinha muita necessidade, porque o Corinthians não chegava com gente dentro da área para poder fazer esse cabeceio, essa finalização. O Roger Guedes pedindo bola atrás, como o Gabigol gosta de fazer também, né, aquele passe vindo para trás. Então, assim, o Flamengo se portou bem no sentido de marcação, né? Teve um chute no segundo tempo que o Santos bota para escanteio, mas na criação o Flamengo pecou ali naquela tomada de decisão, no último passe. Então, eu acho que a gente merecia uma sorte melhor no jogo de ontem. Sobre a questão da escalação, a gente já falou, poupou pensando na quarta, tá claro. Quando o Rafa estava falando, tinha mais uma coisa que eu queria falar que eu acabei esquecendo, Rafa, que foi sobre o Arrascaeta. Coincidência do Arrascaeta ter jogado contra o Tolima, depois de ter sido poupado no jogo contra o Santos, entrou no finalzinho ali, iniciou a jogada do gol, né, que foi, deu passo pro Pedro e o Gabigol faz o gol, mas precisa realmente, né, de algum descanso, aquela situação de poupar. Jogou muito melhor, a gente espera quarta-feira novamente que ele jogue demais. Só que, só para ficar claro para a galera, o Dorival escalou o time ontem da mesma forma que ele pensa em escalar para quarta-feira. A forma que ele vem jogando os últimos jogos dele. Como? O Flamengo escala, né? Ele tem a linha de 4, no meio de campo ele tem o Thiago Maia, centralizado na frente da zaga, e aí ele tem pela direita, ontem tinha me ajuda, Vitor Hugo, pelo lado esquerdo, não, João Gomes pela direita no primeiro tempo, né? Vitor Hugo pela esquerda e o Matheus França fazendo esse meia. Tinha muitos momentos que parecia que o Matheus França era o centroavante do time, mas não, ele era aquele meia que jogasse por trás. A única diferença que vocês vão ver para o jogo estou falando posicionamento tático, tá? Que vocês vão ver para o jogo de quarta-feira é que Gabigol mais aberto pela direita, Vitinho um pouco mais aberto pela esquerda, para tentar fazer aquele facão, tentar entrar na diagonal. E na quarta-feira a gente vai ver o Gabigol mais pela direita, circulando, mas o Pedro mais ali de referência e não tão aberto como o Vitinho estava jogando. Quando eu digo aberto, não estava nem na lateral, mas ali na meia, né, ali, entre, né, um pouco mais para o lado esquerdo. Então foi um Flamengo nesse mesmo tripé que ele bota no meio de campo. Para quê? Para quando perde a bola sai pelo lado direito. Quem é que sai para cobrir? João Gomes vai lá fazer a cobertura, Thiago Maia anda, e aí o Vitor Hugo fecha pelo outro lado. Mesma coisa do outro lado, Vitor Hugo sai para marcar, Thiago Maia vem para cobertura e o João Gomes fecha pelo outro lado. E aí sempre com esse volante, esse cabeça do Lozano, que é o Arrascaeta e ontem foi o Matheus França, ele pega um dos volantes, o primeiro volante do time. Então ontem o Matheus França marcando ali o Cantígio na saída de bola, que a gente vai ver o Arrascaeta com o Alan. Então podemos sim ter esse duelo, não individual, mas um duelo, né, de um marcando o outro. É assim que o Flamengo do Dorival
conseguiu equilibrar mais, né, suas ações. Hoje, o Flamengo dá poucas chances para o adversário, melhorou, para mim, o sistema defensivo por um todo. Quando a gente fala do sistema defensivo, a gente não está falando só dos zagueiros, estamos falando, né, de todo, desde a primeira linha lá começa a marcação, e é dessa forma que o Dorival arma o time. Então vamos ver na sequência aí, porque eu acho que ele não vai mudar muita coisa. O que pode mudar mais para frente quando chegar os reforços é ele ter o Cebolinha aberto pelo lado esquerdo, né, fazendo isso, e aí você vai ver se ele vai jogar com o Pedro, se ele vai jogar com o Gabigol, né, com o Arrascaeta ali. Eu acho que ele não vai mudar essa forma de jogar, tá? Esse losango no meio, essa trinca na hora de marcar, de jogar e marcar sem a bola, porque ele equilibrou o time dessa forma, Arthur. A gente pode esperar o mesmo time que enfrentou o Tolima, o Castanho? Eu acredito que sim, acho que é o mesmo time, né, cara? Acho que não muda nada. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro jogando por dentro, nessa trinca. Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Eu acho que é esse o time que vem. Tá? Acho que não tem nem como ele colocar do meio para frente outra alternativa, até porque precisa do gol. Acho que a gente precisa de, né, de profundidade, de um homem para segurar os zagueiros lá, tá? Presença na área. Então esse tem que ser o estilo. Como que ele vai fazer isso para poder marcar o Arana? Se o Arana sair, aquilo que eu já expliquei. Então, na hora, se a bola sair pelo lado direito do Atlético, lado esquerdo do Flamengo, Mariano saiu com a bola ali. Quem vai sair para marcar ele vai ser o João Gomes. Que vai sair para poder fazer a marcação. Acho que ele tá no ala, certo? E se sair pelo Arana do outro lado, aí é o Everton Ribeiro que sai para marcar, tá? O Atlético não deve ter o Keno, então deve jogar o Vargas, então cai muito nessa questão do Vitinho que eu falei, não fica tão aberto. Ou Ademir. Dentro. Oi? Ademir. Não sei, será que ele vai de Ademir? Mas aí se ele pode vir, porque o Zarate voltou, né? Então, de repente, ele pode deixar o Ademir para o segundo tempo. Ele pode vir com o Zarate pelo lado direito, tendo o Hulk centralizado e o Vargas vindo... Eu acho que ele pode vir com o Ademir, porque ele imagina o Flamengo pressionando e para usar o Ademir no contra-ataque. Pode ser, cara, pode ser. Mas porque o Zarate é o titular, né, cara? O Zarate voltou agora. Então ele tem essa opção de deixar o Vargas para o segundo tempo, né, e começar com o Ademir, mas pelo que ele até começou, vamos ver. Pode ser com o Ademir, mas eu acredito que ele vá... Porque o Ademir joga mais pelo lado direito, né, cara? Ele pode jogar pelo lado esquerdo, mas ele joga mais pelo lado direito. Como ele tem o Zarate, só se ele segurar o Zarate pro segundo tempo e começar com o Ademir. Eu acho que o Vargas vai ser titular. E aí o Vargas fazendo uma função muito parecida, taticamente, tá, galera? Com o Vitinho ontem, não jogando tão aberto, né, jogando mais para dentro. E quando ele abre, o Arana vem muito por dentro, né, para poder criar essa diagonal curta por dentro. Eu acho que vai ser um jogo que o Flamengo vai ter a posse de bola, como já teve lá. Tem que ter muito cuidado nessa bola esticada pro Hulk, né, cara? Então tem que ver quem vai marcar ele ali. Provavelmente ele gosta de cair mais pelo lado direito de ataque, então vai ser o Léo Pereira. Tem que encostar nele e fazer o que o Davi fez na Supercopa lá, que a gente vai lembrar. O Davi nos antecipou várias vezes o Hulk, quando não antecipava, fazia falta. Não antecipou, faz a falta. Isso que eu quero que o Léo Pereira faça. Não conseguiu antecipar, faça a falta. Então, isso é o mais importante do jogo. E o Flamengo tentar criar oportunidades. O Atlético também tem desfalques importantes, né? Porque o Jair, né, é um jogador importante, né? Tá jogando o Otávio, então muda bastante, né, cara? As características. O Jair chega muito na área, pisa muito na área. Perde na bola aérea. É bom na bola aérea, né, cara? Tanto defensivo como ofensivo. Então você tem o Otávio e você não tem o Keno, que é aquele cara de 1 para 1 também, que joga bem aberto, né, pelo lado esquerdo, que é diferente também na questão do drible. Então jogar com o Vargas, que é muito bom jogador, não estou diminuindo, mas com características diferentes. Então eu espero um bom jogo do Flamengo na quarta-feira. E aí, só para a gente explicar a mesma formação. Então teremos ontem Thiago Maia, Everton, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse vai ser o time de quarta-feira.